Obrigado, Senhor, por mais esta noite que estamos juntos, em torno da Tua Palavra, com o objetivo de conhecermos mais os Evangelhos, a história do Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos abençoe nessa noite, bem como o resto da sua igreja, que participa de outras classes. O Senhor nos abençoe com devida compreensão da Tua Palavra, dá-nos fome e sede de Ti mesmo, e sacia-nos na medida em que Te conhecemos mais e apreciamos o conhecimento da Tua verdade. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, essa é a nossa quarta aula, estou contando como primeira aula aquela aula. Vlad, alguém desativou seu microfone sem querer. Oh, isso é pecado, hein? Não faça mais isso, hein? Então, essa é a nossa quarta aula. Vou fazer uma breve recapitulação aqui. Na semana passada, nós averiguamos o propósito e o público-alvo de cada um dos evangelhos. Vimos um pouco do contexto geográfico, do contexto histórico, mergulhamos um pouquinho mais a fundo na dinastia Herodes. Isso nos é útil não só para o estudo dos evangelhos, mas para o estudo do Novo Testamento. A gente viu que há 7 Herodes na Bíblia, né? Então é importante saber qual Herodes que está em pauta em cada texto bíblico. A gente compatibilizou a cronologia dos Herodes com a cronologia bíblica. Entramos na cronologia dos evangelhos. Eu fiz uma breve explanação sobre os calendários, né? O calendário romano romano mais antigo, posterior, o calendário juliano, que introduziu o conceito do ano bissexto, aí o calendário gregoriano, que foi instituído lá no ano 1582 pelo Papa Gregório, e é esse calendário gregoriano que nós vamos estar usando nas nossas datações, nas cronologias que nós fizermos, né? Embora o calendário juliano tenha antecedido o gregoriano, como ele era um calendário errado, ele tinha alguns erros que foram corrigidos em 1582. Em 1582, quando começou o calendário gregoriano, o mês de outubro precisou ser retirado 10 dias do mês de outubro para corrigir os erros acumulados no calendário juliano. Então, quando a gente falar das datas antigas, antes de Cristo ou depois de Cristo, a gente não vai estar usando o calendário juliano, que é o calendário vigente na antiguidade, mas o calendário gregoriano extrapolado, porque ele corrige os erros do calendário juliano, né? Eu comentei com vocês que o calendário judaico é um calendário lunar, que tem 12 ou 13 meses, então a cada 19 anos, há 7 anos embolísmicos ou embolísticos, né, com um ano a mais, para corrigir as distorções de contagem de tempo com base na Lua em relação ao ciclo da Terra em torno do Sol, né? Eu comentei que o padrão bíblico de calendário, na Bíblia não há marcação de anos, não há contagem de anos. Os eventos bíblicos, eles se referem ou a um fato histórico relevante ou a algum governante que estava no trono à época do evento, né? E eu não mencionei, mas os judeus, a partir do ano 1178, aproximadamente, eles incorporaram no calendário judaico, que é esse calendário lunar, a contagem de anos desde a criação do mundo. Um rabino lá dessa época fez alguns cálculos e estabeleceu que o mundo foi criado 3.760 anos antes de Cristo, e eles começaram então a contar os anos a partir desse evento, pelos cálculos desse rabino, né? Mas na Bíblia isso não é levado em consideração, porque naquela época, como eu disse,
a contagem de anos era em relação a eventos históricos, né? Ou quem estava no poder ou algum fato relevante. Eu mencionei as diferenças de horário do padrão judaico, bíblico, para o nosso padrão, né? Lembra que o dia, no calendário judaico, ele terminava com o pôr do sol. Então, para arredondar a conversão, aproximadamente a partir das 18 horas e 1 segundo já é o próximo dia. Não é que nem no nosso calendário, que é meia-noite e 1 segundo é o próximo dia. Então, o dia judaico começa depois do pôr do sol, e esse fato já gera muita confusão de interpretação de várias passagens dos evangelhos. E é importante mencionar que dos 4 evangelistas, o único que não usa o padrão de horário judaico é João, que João escreve a partir de uma província romana, uma audiência romana, e ele, então, usa a contagem de horas dos romanos e não dos judeus. Então, a gente exemplificou, né, que a hora sexta no calendário judaico, que seria meio-dia no nosso horário, quando aparece hora sexta em João, é 6 horas da manhã. A gente sabe isso com muita certeza, porque 6 horas da manhã, hora sexta, segundo João, Jesus estava diante de Pilatos, e Marcos nos conta que às 9 horas da manhã, hora terceira, horário judaico, Jesus já estava crucificado. Então, se ele estava crucificado às 9 horas da manhã, a hora sexta de João não pode significar meio-dia, porque meio-dia, como é que ele pode ter sido crucificado às 9, se meio-dia ele estava ainda diante de Pilatos? Então, a harmonização faz com que a gente entenda que o calendário, o horário que João adota é o horário romano e não o horário judaico. Né? E nós, a partir da comparação das narrativas dos evangelhos com os fatos históricos, a gente conseguiu posicionar uma boa dose de certeza o ano do nascimento de Jesus Cristo em 5, ou mais provável, 4 antes de Cristo, que foi a data que o Herodes o Grande faleceu. Então, lembra que Jesus nasceu, quando Jesus nasceu, Herodes o Grande ainda era vivo, e eles só voltaram do exílio do Egito depois da morte de Herodes o Grande. Então, a gente não sabe exatamente quanto tempo Jesus ficou no Egito, mas essas duas hipóteses são bem plausíveis. Ele nasceu ou no ano 5 ou no ano 4 antes de Cristo. E por que antes de Cristo? Como é que Cristo nasceu antes de Cristo? Ora, Cristo nasceu antes de Cristo, eu mencionei também, porque no ano 532 depois de Cristo, quando essa contagem a partir de Cristo foi estabelecida a pedido do Papa João I, o monge que ele encarregou de calcular a cronologia, o ano do nascimento de Jesus Cristo, ele errou. Ele errou justamente porque ele não harmonizou os evangelhos. E partiu corretamente do ano da morte de Cristo, mas as suas extrapolações, sem a harmonização dos evangelhos, provocou esse erro de cerca de 4 anos na contagem do nosso calendário em relação ao fato propriamente dito, né? Aí nós vimos que o Senhor Jesus começou o seu ministério exatamente no ano 29 depois de Cristo, porque este era o 15º ano de Tibério César, então compatibilizando com os fatos históricos. A gente sabe quando Tibério César entrou no poder, então o 15º ano de Tibério César era o 29º ano depois de Cristo. Ele assumiu em 14 antes de Cristo, o 15º ano, perdão, ele assumiu em 14 depois de Cristo, o 15º ano, então, é o ano 29 depois de Cristo. E Lucas nos fala que Jesus iniciou seu ministério não com 30 anos, mas com cerca de 30 anos. Esse foi um dos erros do Dionísio. Cerca de 30 anos, não exatamente 30 anos. Então, pelos cálculos, o Senhor Jesus começou seu ministério entre 32 e 33 anos,
O ministério de Jesus durou mais de 3 anos, esse foi um outro erro do Dionísio, quando estabeleceu a contagem a partir de Cristo. O ministério de Cristo, se você harmonizar os evangelhos, você vai reparar que ele passa por 3 Páscoas, ele morreu então na 4ª Páscoa, então foi um ministério maior do que 3 anos, então a gente com boa dose de certeza estabeleceu essa cronologia para o nascimento, início do ministério e duração do ministério de Cristo. E agora a gente vai entrar na segunda etapa da harmonização cronológica, onde a gente vai, a partir da comparação entre os evangelhos, estabelecer uma certeza muito grande a data exata da morte e ressurreição de Jesus. A gente não tem a data exata do nascimento de Cristo, nem do início do seu ministério, mas a gente tem a data exata, a partir dos evangelhos, da morte e ressurreição de Cristo. Então, tem algum cálculo para fazer, mas vocês vão averiguar que a certeza é muito grande. Então, vamos lá. Para falar sobre a morte de Cristo, como ele morreu na época da Páscoa, é importante a gente entender e revisitar lá o Antigo Testamento, para lembrar como é que a Páscoa e a festa dos pães asmos foram estabelecidas, né? Isso está lá em Êxodo 12, a partir do 1º verso até o 20, e Levítico, capítulo 23, de 5 a 8. Vamos ver primeiro Êxodo. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Então aqui, eles ainda estão lá no Egito, estão prestes a partir para sair do Egito e começar a peregrinação no deserto. Então, na terra do Egito ainda, disse o Senhor a Moisés e a Arão: este mês vos será o principal dos meses, será o 1º mês do ano. Pelo calendário judaico é o mês de Nissan. O 1º mês do ano é o mês justamente do Êxodo. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura, que são os miúdos. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis. Lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao 1º dia tereis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o 1º dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao 1º dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará neste dia, exceto o que se diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, pois nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do 1º mês à tarde,
comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Então, essa passagem apresenta para a gente o estabelecimento da Páscoa e da festa subsequente dos pães asmos. Essa foi a primeira Páscoa comida ali no Egito. Em Levítico 23, a gente lê o seguinte: no primeiro mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Então, na primeira Páscoa, o Senhor mandou, no dia 10 de Nisan, que é o primeiro mês, a separação do cordeiro, ou cabrito, de 1 ano, macho, sem defeito. Aí, no dia 14 de Nisan, era a Páscoa. Lembra? O dia começava com o pôr do sol do dia 13. Então, às 18 horas e 1 segundo, né, para arredondar os cálculos aqui, começava o 14 de Nisan. E logo aí, nesse crepúsculo, ou seja, no início desse dia, depois das 18 horas, o cordeiro era comido. Aí no dia 15 de Nisan, no dia seguinte, foi a partida efetivamente do Egito. Você vê isso lá em Números 33, verso 3. Então, 14 de Nisan é estabelecido como uma Páscoa judaica. Nisan é o primeiro dia do calendário judaico. E de 15 a 21 de Nisan é então a festa dos pães asmos. No Novo Testamento, de 14 a 21 de Nisan, Marcos e Lucas contam esse período como a festa dos pães asmos. E João faz a referência do dia 15 ao 21 de Nisan como a festa da Páscoa. Marcos fala o seguinte, Marcos 14, 12. E no primeiro dia das festas dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do Cordeiro Pascal, no Antigo Testamento a gente sabe que isso é 14 de Nisan, disseram-lhe seus discípulos, onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Então, nesta sexta-feira, 14 de Nisan, segundo Marcos, a Páscoa foi preparada e comida. Então, 14 de Nisan, primeiro dia da festa dos pães asmos, Lucas também fala a mesma coisa, olha só, Lucas 22, 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa, 14 de Nisan. E a gente sabe que esse 14 de Nisan é uma sexta-feira, porque João nos conta que antes de Jesus ser tirado da cruz, houve uma ordem para que as pernas daqueles condenados fossem quebradas, para que os corpos não ficassem no sábado, que ia começar logo no final daquela sexta-feira. Então, era uma sexta-feira, 14 de Nisan. A gente sabe, com certeza, que a ressurreição foi num domingo. Domingo bem cedo, o corpo já não estava no sepulcro. Mateus 28, a gente vê o seguinte. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, o domingo, o sábado acabou com o pôr do sol, já começou o domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Marcos também fala, muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. E Lucas, no primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam separado e foram ao sepulcro. E João, capítulo 20, verso 1, no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra de entrada tinha sido removida. Então, Jesus ressuscitou naquele domingo, de madrugada, antes do amanhecer, que as mulheres chegaram lá, o túmulo já estava
vazio. Então, com certeza, os 4 evangelhos nos dizem que o Senhor Jesus ressuscitou no domingo. E assim, pelo relato de João 19, a gente vê que Jesus morreu, então, numa sexta-feira. João 19, a partir do verso 30, a gente lê assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, ou seja, 14 de Nissan, aquela sexta-feira, pois era grande o dia daquele sábado, porque era um sábado, e era o início da festa dos pães asmos, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Então, a harmonização dos evangelhos nos aponta que o Senhor Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo. Aí, como é que a gente sabe qual ano foi este ano da morte de Cristo? Já que nenhum dos 4 evangelistas nos dá nenhum fato histórico associado à morte de Cristo. E para fazer esse cálculo, a gente tem que recorrer ao calendário lunar judaico e lembrar que o dia 14 de Nisan ele pode cair em qualquer dia da semana. A pergunta que nós precisamos responder é o seguinte: nessa época da morte de Cristo, lá por volta do ano 30 depois de Cristo, a gente sabe aproximadamente pela idade de Cristo, né, uma vez que ele começou seu ministério com cerca de 30 anos, o ministério durou um pouco mais de 3 anos, e ele nasceu no ano 4 a.C., então a gente sabe que por volta, entre o ano 30 e o ano 37, a morte de Cristo tem que estar nesse intervalo de anos, entre o ano 33 e entre o ano 32 e o ano 37, né? A margem que a gente tem para averiguar. Então, como é que a gente descobre qual é o ano exato da morte de Cristo? O ano exato da morte de Cristo foi o ano em que o dia 14 de Nisan foi uma sexta-feira. Então, nessa época próxima à morte de Cristo, só aconteceu em 2 anos que 14 de Nisan tenha sido uma sexta-feira. No ano 33 e no ano 36 depois de Cristo. Há várias calculadoras online que ajudam a gente a converter as datas judaicas para a data gregoriana extrapolada, né? Na apostila eu vou deixar 2 sites para vocês conferirem esse fato, né? Bom, entre 33 e 36, que são os 2 únicos possíveis anos em que dia 14 de Nisan foi uma sexta-feira, o ano 36 seria muito tardio. No ano 36, Jesus teria 39 anos. Ele teria que ter começado seu ministério no ano 32, com 35 anos. 35 anos, Lucas não teria dito que começou seu ministério com cerca de 30 anos. Cerca de 30 anos é 30, 31, 32 anos. E o ano 32, que por essa hipótese teria que ser o início do ministério de Jesus Cristo, não é o 15º ano de Tibério César. Isso Lucas nos fala. Então, Jesus morreu no ano 33 depois de Cristo, com toda certeza. Jesus morreu no ano 33 depois de Cristo, porque neste ano, a sexta-feira caiu, o dia 14 de Nisan caiu numa sexta-feira, e isso está compatível com o início do ministério de Jesus, com cerca de 30 anos, no 15º ano de Tibério César. Então, ele morreu no dia 1º de abril do ano 33. 1º de abril do ano 33 corresponde a 14 de Nisan do ano 33. Então, ele ressuscitou no domingo, dia 3 de abril do ano 33. Então, você vê que a harmonização entre os evangelhos e a confrontação com os fatos históricos nos dá esta certeza para fazer esta afirmação. Há outras teorias sobre a data da morte, a gente vai ver por que elas não são plausíveis à luz da própria palavra de Deus. Então, como é que foi essa sexta-feira, dia da Páscoa, 14 de Nisan? Então,
Logo depois do crepúsculo, logo depois do pôr do sol, começou o dia, começou a sexta-feira. Então, aí, logo no comecinho do dia, Jesus ordena a preparação da Páscoa pelos discípulos. Isso está lá em Mateus 26, de 17 a 19, Marcos 14, de 12 a 16, e Lucas 22, de 7 a 9. Ao anoitecer, depois que eles prepararam a Páscoa, entrando mais à noite, eles fizeram essa refeição da Páscoa juntos, que foi a última ceia. Nesta ocasião, eles discutem quem é o maior entre eles. A gente vê lá em Lucas 22, 24. Se eu tenho o texto aqui. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Isso aconteceu durante aquela última refeição da ceia. Nesse cenário, Jesus lava os pés dos discípulos. A gente vê isso lá em João capítulo 13. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos. Então, você veja que essa cerimônia de lava-pés tem justamente naquele contexto em que surge essa discussão entre os discípulos de qual deles é o maior, mais importante. E Jesus dá essa lição de humildade durante a ceia. Durante a ceia, Jesus anuncia que seria traído por Judas, que Pedro o negaria, que todos os demais discípulos o abandonariam. Terminando a refeição, mas adentrando a noite, Jesus e os discípulos vão até o Monte das Oliveiras. Isso a gente vê lá em João, capítulo 18. Tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e ali entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Né? Então, no Monte das Oliveiras, no jardim do Getsêmani, Jesus foi com seus discípulos, logo depois daquela refeição. Um pouco mais à noite, então, é consumada a traição de Judas. Judas vem com aquele bando para prender Jesus. Pedro nega Jesus. Então, Jesus já transita entre Anás, Caifás. E nesse trânsito, Pedro nega Jesus. Jesus, logo ao amanhecer, às 6 horas da manhã, está diante de Pilatos. Se você ler lá em Mateus 27, Marcos 15, Lucas 22 e João 19. E João 19 dá esse detalhe interessante. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal no lugar chamado Pavimento. E era a Parasceve Pascal, ou seja, 14 de Nisan, a Páscoa que antecede a festa da Páscoa, cerca da hora sexta, horário romano, 6 horas da manhã. Então, 6 horas da manhã, Jesus então é condenado à morte, passa por todo aquele ritual de espancamento, de sofrimento, de humilhação, de levar bordoada na cara, de levar cuspida, de vestir a coroa de espinho, de vestirem nele um manto, de zombarem dele como sendo o falso rei dos judeus, e finalmente, às 9 horas da manhã dessa sexta-feira, Jesus já está crucificado. Isso a gente vê lá em Marcos 15, 25, era a hora terceira quando o crucificaram. Então, você vê que o dia 14 de Nissan aconteceu bastante coisa nos evangelhos. Né? 9 horas da manhã, Jesus já estava crucificado. Das 12 horas, do meio-dia, até as 15 horas da tarde, houve trevas sobre a terra. Se você vê lá em Mateus 27, 45, Marcos 15, 33 e Lucas 23, 44. E, finalmente, às 3 horas da tarde, às 15 horas, Jesus morre. Mateus 27, a gente vê assim, desde a hora sexta até a hora nona, então, do meio-dia até as 3 da tarde, houve trevas sobre a terra.
Por volta da hora 9, 3 horas da tarde, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam: ele chama por Elias, e logo um deles correu a buscar uma esponja, tendo-a embebido de vinagre, colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. 3 horas da tarde acontece a morte de Jesus. Os judeus pedem que a morte dos prisioneiros fosse acelerada, através de quebrar as pernas. Eles verificaram, foram fazer isso com Jesus, viram que ele já estava morto. Então, essa é a cronologia do dia da morte de Cristo. Começou depois das 6 horas da tarde da quinta-feira e às 3 horas da tarde dessa sexta-feira, 14 de Nissan, do ano 33, ou 1º de abril do ano 33, Jesus Cristo morreu. Há uma controvérsia em torno dessa cronologia, uma dificuldade aparente, porque em Mateus 12, Jesus fala o seguinte: quando ele anuncia profeticamente a sua morte e ressurreição, ele diz o seguinte: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Se você contar de sexta-feira até domingo, a morte na sexta-feira à tarde, até a ressurreição no domingo de madrugada, não vai dar 3 dias e 3 noites literais. Por que essa discrepância acontece, essa aparente discrepância acontece? E como é que a gente resolve este problema? Bom, a gente resolve esse problema de uma maneira muito simples. 3 dias e 3 noites era uma expressão. Tem que largar aí e ficar escutando, porque você ficar aí olhando para a tela não vai adiantar nada. Gravando. Alguém ligou o microfone aí? Pronto, agora tá em ordem. Então, eu disse que 3 dias e 3 noites a gente não pode tomar literalmente, porque é uma expressão. Em outras passagens paralelas, a gente vê, por exemplo, em Marcos 8:31, então começou ele a ensinar-lhe que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto, depois de 3 dias ressuscitasse. Então, você veja que 3 dias e 3 noites corresponde ao que Marcos está narrando aqui como 3 dias. É o que o próprio Mateus, em Mateus 16:21, fala o seguinte: desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitado no 3º dia. Então, morte no 1º dia, ressurreição no 3º dia. Então, não são 3 dias e 3 noites literais. Isso é uma expressão linguística que significa ao 3º dia, ou que significa depois de 3 dias. Ora, os evangelhos trazem depois de 3 dias, ora, os evangelhos trazem ao 3º dia. E repare que a contagem judaica é diferente da nossa contagem, porque a contagem judaica ela é inclusiva. Então, Jesus morreu no 1º dia, que era uma sexta-feira, ficou no sepulcro no sábado, que é o 2º dia, e ressuscitou no domingo, que é o 3º dia. Então, isso na contagem judaica é depois de 3 dias. Na nossa contagem, depois de 3 dias, seria no 4º dia. Mas a contagem judaica, ela é inclusiva. Então, morte no 1º dia, sepulcro no sábado, ressurreição no 3º dia, domingo. Por isso que 3 dias e 3 noites não pode ser tomado literalmente, porque é uma mera expressão. Os próprios evangelhos trazem depois de 3 dias e ao 3º dia. Então, sexta, sábado e domingo é o período que Jesus morreu e ressuscitou. Bom, as teorias que levam em consideração esses 3 dias e 3 noites literais, que são equivocadas, por conta disso que eu apresentei, uma teoria diz que Jesus morreu na quarta-feira à tarde. Quarta-feira à tarde, para dar os 3 dias e 3 noites literais. Isso é falta
é um erro na exegese bíblica, porque está considerando como literal uma expressão que não pode ser tomada como literal. A quarta-feira, seria impossível que Jesus tivesse morrido na quarta-feira, por quê? O dia seguinte da morte não é um sábado. João 19:31 fala. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, então Jesus morreu na sexta. Jesus morreu na sexta. Então, 3 dias e 3 noites é uma expressão idiomática. Além disso, né, se a gente não tivesse o texto de João e outros textos que apontam para que Jesus morreu na sexta-feira, os únicos anos em que 14 de Nissan caiu numa quarta-feira foi no ano 27, foi antes de Jesus iniciar seu ministério, foi no ano 30, é muito cedo. Jesus iniciou um ministério no ano 29, o seu ministério durou mais de 3 anos, então o ano 30 não poderia ser, ou o ano 37, muito tarde. Jesus teria 40 anos e seu ministério teria que ter sido cerca de 8 anos. Então, a morte na quarta-feira é incompatível não só com os evangelhos, mas com o calendário também. E há quem afirme que a morte foi na quinta-feira. Essa contagem não é tão literal, né? Mas há quem afirme que a morte tenha sido na quinta-feira, que também cai no mesmo equívoco, que o dia seguinte não é um sábado, e o dia 14 de Nisan não caiu numa quinta-feira nos anos em que Jesus poderia ter morrido. Dia 14 de Nisan foi uma quinta-feira só no ano 60, nem no ano 64 depois de Cristo, foi bem posterior que isso. Então, a morte na quinta-feira é incompatível com os evangelhos e é incompatível com o próprio calendário judaico. Então, Jesus morreu na sexta-feira, 14 de Nisan, e ressuscitou no domingo, dia 1º de abril de 33, foi o dia da morte, dia 3 de abril do ano 33 foi o dia da sua ressurreição. Tá? Na apostila eu vou deixar alguns outros exemplos bíblicos que demonstram como a contagem judaica é diferente da nossa, ela é inclusiva, não exclusiva como a nossa. E com isso a gente parte, então, vou deixar alguns outros detalhes sobre o entendimento dos seus inimigos, sobre o testemunho dos discípulos de Emaús, o testemunho de Pedro, todos eles dizendo que foi no 3º dia que o Senhor Jesus ressuscitou. Então, um resumo geral da cronologia da vida, ministério, morte e ressurreição de Cristo. Fatos que nós sabemos com certeza. Jesus começou seu ministério com cerca de 30 anos, no final do ano 29 depois de Cristo. Ele nasceu quando Herodes estava vivo. Então, com certeza, não foi depois do ano 4 antes de Cristo, porque Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo. Então, Jesus tinha cerca de 30 anos, segundo Lucas, quando começou seu ministério. Isso foi no ano 29, no 15º ano de Tibério César. João Batista começou mais no começo do ano, Jesus começou mais no final do ano. O ministério de Jesus durou 3 anos e alguns meses, porque passou por 3 Páscoas, ele morreu na 4ª Páscoa. Então, Jesus morreu com 36 ou 37 anos de idade, no dia 14 de Nissan do ano 33. No dia 15 de Nissan era o sábado, um grande sábado, segundo João, porque era um sábado, era o primeiro dia da festa dos pães asmos, Santa Convocação. O corpo fica no sepulcro nesse sábado. No dia 16 de Nissan, ou 3 de abril do ano 33, no domingo, antes das 6 horas da manhã, Jesus ressuscita conforme a narrativa de Marcos, capítulo 16, verso 9. Entre as 6 horas da manhã e as 7 horas da manhã, se averigua que o sepulcro está vazio. Vou deixar na apostila uma tabelinha que mostra essa cronologia com as nossas datas, né? E com isso a gente encerra, então, esse aspecto muito interessante, muito importante da cronologia do nascimento, ministério, morte e ressurreição de Cristo. Até aqui, alguém tem alguma pergunta?
Vlad, tem dois autores que Edward Rees e Frank Klassen, que dizem que o nascimento de Jesus se deu no primeiro dia de Nissan do ano 5 a.C. Procede? Eles não têm como afirmar isso com certeza. A gente só sabe, historicamente, que Jesus nasceu enquanto Herodes o Grande estava vivo. Esse é o único dado que a gente tem. Uhum. Então, eles afirmarem com essa precisão é muito incerto. A morte a gente consegue afirmar com precisão porque a gente tem mais algumas variáveis, tem mais alguns elementos. Foi numa sexta-feira, foi no dia 14 de Nissan. Ora, sexta-feira, 14 de Nissan, ou era ano 33, ou era ano 36. Ano 36 é muito tarde, então foi no ano 33. Agora, do nascimento de Cristo, eles não têm esses parâmetros para dizerem isso. Um chute. Normalmente se fala que é entre 4 e 6 antes de Cristo, né? Ou seja, se fosse no ano 5, daria 38 anos. Isso. Com 6, deve estar com uma margem maior. A gente não sabe quanto tempo Jesus e a família dele ficaram no Egito. O fato é que eles foram para o Egito, Jesus nasceu, Herodes o Grande ainda era vivo, e Herodes o Grande morreu em 4 a.C. Então, eles foram para o Egito e voltaram no mesmo ano, aí Jesus nasceu no dia 4 a.C., ou eles foram para o Egito. Ficaram os 2 anos lá? Ficaram um ano lá, Jesus teria nascido no ano 5, ou se eles ficaram 2 anos, Jesus teria nascido no ano 6. Então, de 6 a 4 é uma boa aproximação. Agora, não dá para saber o ano, não dá para saber o mês, não dá para saber o dia, porque não tem outros parâmetros que a gente encontra na Escritura. Tá? Beleza. Obrigado. Ok. E aqui eu queria entrar com vocês, então, terminando esse assunto de cronologia, mencionei que eu fiz aquele trabalho de harmonização cronológica, colocando os 4 evangelhos lado a lado. Note que até aqui a gente fez essa harmonização cronológica, comparando os 4 evangelhos, né, e extraindo pedaços de informação de cada evangelho para compor a grande cena, a verdade completa. Por isso a importância dos 4 evangelhos. A gente consegue afirmar essas coisas que a gente está afirmando porque a gente harmoniza os evangelhos. Né? Olhando cada evangelho separadamente, a perspectiva é outra. Então, olhando os 4 evangelhos ao mesmo tempo, a gente consegue compor esse quadro com essa precisão que eu mostrei para vocês. E a cronologia harmonizada dos 4 evangelhos, deixa eu apresentar para vocês aqui o material que eu preparei, que está lá no site da igreja. Deixa eu compartilhar essa tela do site da igreja. Estão vendo a tela aí? Sim. Ok. Então, lá no site da igreja, a gente vai chegar lá na área do nosso curso, você vai lá em Ensino Bíblico, Aulas da Escola Bíblica, tem lá o nosso curso, Harmonia entre os Evangelhos. Você clicando lá, vai para nossas aulas, né? Já temos lá as 3 aulas no site, e antes da primeira aula, olha o que eu coloquei lá, os 4 evangelhos em paralelo e em ordem cronológica. Você clicando neste material, você pode fazer download dele, né, para o seu computador. Vou tentar aumentar um pouquinho o zoom aqui. Então, eu coloquei, percebe aqui, os 4 evangelhos lado a lado, Mateus, Marcos e Lucas, e aqui na coluna mais à esquerda, o tópico a que se refere cada passagem. Então, começa aqui, primeiro tópico, prefácio de dedicação de Lucas, segundo tópico, introdução de João, terceiro tópico, o anúncio do nascimento de João Batista, que só está em Lucas, o quarto tópico, o anúncio do nascimento de Jesus, que só está em Lucas também, Maria visita Isabel, quinto tópico, só está em Lucas, nascimento de João Batista, canção de Zacarias, genealogia de Jesus, que está em Mateus e Lucas, e a gente vai harmonizar essa genealogia, porque se você ler as duas, você vai reparar que tem bastante diferenças, a gente vai averiguar quais são essas diferenças e por que elas aconteceram. Aí o sonho e confirmação de José, que só tem em Mateus, Jesus nasce em Belém, e assim vai.
cada tópico, cronologicamente, em qual evangelho ou quais evangelhos o tópico aparece. Então, por exemplo, aqui, João Batista prega e batiza, isso está em Mateus, Marcos e Lucas, e assim vai, né? Que todos os fatos narrados nos 4 evangelhos, colocados lado a lado, em ordem cronológica, terminando, então, lá com a morte e a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo e a declaração final do Evangelho de João. Então, você lendo os evangelhos neste material, você lê a história de Cristo cronologicamente e comparando as 4 narrativas, porque há passagens que só vai estar em uma delas, há passagens que vão estar em 2, há passagens que vão estar em 3 delas, e há passagens que vão estar em 4 das narrativas, tá bom? Então, próxima vez que você resolver ler os evangelhos, faça esse exercício, leia aqui os evangelhos em ordem cronológica e em paralelo. Ok? Muito bem. Entramos agora, então, no próximo aspecto do nosso curso, que é o aspecto de harmonização de aparentes discrepâncias entre os evangelhos. Então, falando ainda de ordem cronológica dos eventos, queria considerar com vocês um texto que é aparentemente discrepante, que é o texto da tentação de Cristo, que está em Mateus 4, de 1 a 11, Marcos 1, 12 e 13, e Lucas 4, de 1 a 13. Vamos ler primeiro o texto de Mateus 4. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Marcos é bem sintético. Marcos só fala o seguinte: Logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Esteve com as feras, mas os anjos o serviam. Só isso. Lucas, há uma inversão na ordem dos eventos, na ordem das tentações. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem. E elevando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Dito está: Não tentarás o Senhor teu Deus.
Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. São as três narrativas, há algumas aparentes discrepâncias entre o texto de Mateus e o texto de Lucas. Antes de entrar nas discrepâncias, só ressaltando algumas breves lições importantes aqui da tentação de Cristo. Bom, Jesus nos dá o exemplo de como enfrentar tentações. O Senhor Jesus responde a todas as investidas do diabo usando a palavra de Deus. Usa Deuteronômio 8:3, Deuteronômio 6:6, Deuteronômio 6:13. E conforme Tiago 4:7 nos ensina, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Foi o que aconteceu com Cristo. Jesus Cristo resistiu, usando a palavra de Deus, e o diabo fugiu da presença de Cristo. Na nossa vida é a mesma coisa. A gente precisa resistir às tentações com base na palavra de Deus. Está perto da palavra de Deus, quem é conhecedor da palavra de Deus, deve recorrer à palavra de Deus para resistir às tentações. E isso é resistir ao diabo. Outra lição importante, o próprio exemplo do diabo, o diabo cita a Escritura. Então, isso nos aponta para um fato muito curioso, interessante. O diabo conhece a Escritura, o diabo conhece a Bíblia. Ele usa de maneira equivocada, distorce o seu sentido para tentar nos enganar. Ele faz isso indiretamente através de todos os falsos mestres, que são filhos do diabo, distorcem as Escrituras para enganar os filhos de Deus. Então, muito cuidado com ensinos, principalmente nessa época de pandemia, onde a gente participa de um monte de lives, um monte de coisa nos é submetida, como João nos ensina na primeira epístola, não deem crédito a qualquer espírito. Provem os espíritos, para ver se eles procedem de Deus, porque há muitos falsos mestres distorcendo a palavra, como fez o diabo. Em terceiro lugar, eu expor para vocês o princípio que o Senhor Jesus chama aqui de não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo queria que Jesus se submetesse deliberadamente a uma situação de perigo e Deus teria que fazer alguma coisa para resguardar Jesus do perigo. A gente pode fazer isso com a nossa vida. Quando a gente se coloca, se submete a um risco deliberado, e ao fazer isso, a gente está determinando aquilo que Deus tem que fazer, isso é tentar a Deus. Pode até parecer espiritual, mas é pecado. Né? Recentemente, eu conversando com uma pessoa, ela me contou de uma situação da vida dela em que ela estaria tomando uma decisão aparentemente racional espiritual. Porque Deus cuida de mim. Meu caro, Deus cuida de você, mas isso não significa que você não vai ficar doente. Deus cuida de você, mas não há nenhuma garantia bíblica de que a doença não vai ser uma realidade na vida do Filho de Deus. O cristianismo não é guarda-chuva. Então, quando a gente toma uma decisão de se colocar deliberadamente numa situação de perigo, determinar aquilo que Deus deve fazer para salvar a gente do perigo que a gente se colocou, isso é tentar Deus, isso é pecaminoso. Então, alertas para a gente nos conduzir, para nós nos conduzirmos em nossas vidas. Bom, dificuldades desse texto. Marcos não menciona os diálogos com o diabo. E a ordem das tentações entre Mateus e Lucas diferem. Em Mateus, a ordem é pedra em pão, pináculo e reinos. Em Lucas, a sequência é pedra em pão, reinos e pináculo. Então, uma inversão entre Mateus e Lucas, na segunda e na terceira tentação. Bom, o problema de Marcos não mencionar os diálogos de Jesus com Satanás, isso a gente já viu logo na primeira aula, né? Alguns evangelistas são mais exaustivos, outros são mais sintéticos em alguns eventos. E Marcos aqui optou por ser bem sintético, ele menciona somente o evento da tentação de Cristo, sem mencionar os diálogos. Então, isso não faz de Marcos menos importante, nem impreciso, simplesmente ele foi mais sintético. E, na comparação entre as tentações de Mateus e Lucas, por que há esta inversão? E a gente consegue averiguar o que acontece lançando mão do recurso do texto
grego. Você não precisa ser conhecedor de grego para ter acesso ao texto grego. Tem muitos aplicativos, Bíblia Online, Olivetree, que têm versões da Bíblia com uma indexação a partir de um dicionário chamado Strongs, onde você consegue ver quais são as palavras no grego que foram traduzidas para o português. E se você fizer isso com o texto de Mateus e de Lucas, você vai reparar que em Mateus existem diferentes advérbios ou conjunções sendo utilizados. Então, Mateus fala, primeiro, então, o tentador aproximou-se, depois no verso 5, então o diabo o levou até a cidade, e mais lá no final, no verso 8, levou ainda o diabo a um monte. Aqui há 3 palavras diferentes no grego. A primeira palavra, que foi traduzida por então, é diferente da segunda palavra, que também foi traduzida por então, que é diferente da terceira palavra, o ainda. Em Lucas, é sempre a mesma palavra no grego. Então, então, então. Então, o que isso significa na prática? Significa que Mateus, as palavras kai, tote e palim, que na nossa Bíblia em português está então, então e ainda, elas indicam uma sequência cronológica. Então, Mateus é cronológico. Lucas, ele é tópico. Lucas cita as conversas de Jesus com o diabo, mas não em ordem cronológica. É isso que acontece. Então, Mateus narra os diálogos na sequência em que ocorreram, e Lucas narra quais diálogos ocorreram sem se ater à sequência dos diálogos. No grego, você vê muito claramente que Mateus é cronológico e Lucas não é. Bom, já está quase no final do nosso tempo, já são 8h59 aqui no meu relógio. Então, eu vou parar por aqui, nem vou entrar no próximo texto. O próximo texto também diz respeito a uma dificuldade cronológica, que é como lição de casa. Compara Mateus 21, de 1 a 22, com Marcos 11, de 1 a 21. Nem que a sequência dos eventos em cada narrativa, você vai ver que há uma aparente discrepância cronológica. Na semana que vem a gente parte daí para os próximos assuntos que a gente vai averiguar. Bom? Vlad, repete de novo quais textos? Mateus 21, de 1 a 22, com Marcos 11, de 1 a 21. Sequência de eventos que Jesus amaldiçoou uma figueira. Alguém tem alguma dúvida? Uma colaboração, alguma contribuição? Sérgio, acho que está falando, mas o microfone dele está mutado. Sérgio, você deve estar com algum problema no seu microfone aí. Não está dando para ver ele, não dá para saber se ele está falando, né? Sérgio Cabestré? Não, não estou falando, não. Se for o Sérgio Cabestré, não estou falando, não. Ah, então tá bom. Alguém se aventura? Tranquilo? Tá tranquilo, Vlad. Suave. A questão cronológica aí ficou clara? Quais foram os argumentos, quais foram os raciocínios? É um assunto meio cabeludinho, né? Mas você vê que ele é bem embasado não só na harmonização dos evangelhos, como nos fatos históricos, né? E na harmonização com o calendário, né? A forma que você expôs aí ficou muito claro. A didática sua, assim, pelo menos para mim, não ficou nenhuma dúvida, não. Bem tranquilo. Perfeito. Esse é um dos assuntos mais complexos do curso, da cronologia, né? Ok, meus irmãos.
Obrigado, então, pela presença de todos aqui. Semana que vem a gente continua e a gente vai, então, gastar as próximas aulas na harmonização de aparentes discrepâncias entre diferentes narrativas dos evangelhos. A gente vai ficar bom tempo fazendo isso. Tá? Com essas harmonizações, a gente espera facilitar o entendimento das narrativas para que a gente consiga ler e entender o que a gente lê. Bom, vamos orar? Obrigado por mais esta oportunidade de refletirmos na tua palavra, de averiguarmos todos os detalhes nas diferentes perspectivas de cada um dos evangelistas. Obrigado pela riqueza da tua revelação, e que, muito mais do que um exercício intelectual, que a compreensão da tua verdade, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, seja impactante em nossas vidas, transformadora em nossas vidas, e que o exemplo do Senhor Jesus Cristo molde o nosso caráter para a honra e glória do teu santo nome. Assim, em nome do Senhor Jesus. Amém.